Vou começar de um modo estranho, partindo de uma análise do nosso contexto. Nós estamos num contexto que talvez os mais jovens usam uma palavra que pode ajudar. O famoso mimimi. Tudo é mimimi. A galera reclama de tudo, fala de tudo, quer saber de tudo. E a repetição mimimi mostra exatamente toda esta balbúrdia e esta cacofonia em que nós estamos imersos. E nós, todo mundo aqui, sabe que isso nos causa um certo desgaste. Desgaste por quê? Porque parece que a todo momento se exige que nós saibamos tudo o que está acontecendo, que nós saibamos as últimas tendências, os últimos debates e, obviamente, por não conseguir acompanhar tudo, nós entramos num processo um pouco angustiante. A contrapartida do mimimi é a famosa busca pela saúde mental, que está correto. O problema é que as pessoas não conseguem definir exatamente o que seria esta saúde mental. E essa saúde mental passa, talvez, por alguns processos terapêuticos, não desligar o celular, fazer meditação, fazer esporte, organizar o tempo. São coisas que, para um antigo, parece uma idiotice, porque não é possível que o mundo seja tão complicado desse jeito, ao ponto de exigir da gente uma mudança de um comportamento que deveria ser absolutamente natural. E nós vamos perceber que à medida que nós estamos dentro da cultura, no mundo, e dando um pouco de atenção àquilo que o mundo diz, as coisas ficam mexendo, ficam se removendo dentro de nós, as coisas ficam aqui e ficam ali e tal. E o mimimi tem um outro problema, que ninguém pode falar mal de ninguém, ninguém pode se atrever a corrigir ninguém, ninguém pode dizer ao outro, dentro de um contexto, olha, talvez não seja esse o seu caminho. Deve sempre partir da pessoa a busca por uma melhora. O que denuncia no profundo, que nós vivemos um mimimi dentro de um contexto de muito individualismo. E um contexto de muito, não só o individualismo, mas algo ainda pior, o indiferentismo, ou seja, não olhamos mais para quem está diante da gente. Deixamos de lado as coisas e esquecemos os dados de comunidade, os dados de ajuda mesmo para o outro, porque às vezes o outro não percebe a situação que ele está. Só que é o mimimi, ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada, ninguém pode contar uma piada, ninguém pode fazer uma brincadeira, ninguém pode dizer seriamente alguma coisa a uma outra pessoa. Existem empresas, e aí a Amazon, posso falar tranquilamente, e a Netflix, na Geórgia, você não pode nem olhar para a pessoa que está diante de você, porque isso pode configurar um assédio. É o ponto que nós chegamos, e isso tende a piorar. Tende a piorar, mas não significa que se perpetuará, porque a característica humana é uma característica de relação. Nós somos seres relacionais. Muito bem. E por que estou dizendo isso? Porque o Evangelho mostra hoje para nós algo de maravilhoso. Quem é a mulher do mimimi? É a Marta. Imagina vocês, Jesus chega na casa de Marta e Maria. E me deixa muito comovido o hino que nós cantamos na liturgia das horas sobre Marta, que ela no hino vai dizer assim, que oferece para o Senhor um lar da amizade. Bom, agora nós temos que observar como é que é esta amizade. Marta está ocupada com muitas coisas. E estaria ocupada com muitas coisas se Jesus Cristo não a repreendesse. Marta, Marta, te ocupas com muitas coisas. Jesus Cristo observa a situação de Marta. Uma mulher muito ocupada,
e que, muito consequentemente, se ocuparia cada vez mais. Muito consequentemente, estaria muito mais atribulada dentro daquelas situações. Portanto, Jesus Cristo denuncia para Marta qual que é a situação dela. Marta, você está doidona, você está maluca, você está preocupada com um monte de coisa. Isso, a correção, só faz quem nos ama. Só faz quem olha para nós, quem se interessa por nós. E Jesus Cristo se interessa por Marta. Jesus Cristo a repreende. Muito provavelmente Marta deve ter ficado um pouco nervosa com aquilo. Deve ter remoído essas palavras de Jesus por um tempo, porque ela era um ser humano. Mas é exatamente esta palavra que transformou Marta. Este olhar de Jesus, este encontro do Senhor, que faz com que Marta se torne uma pessoa diferente. Mas Jesus Cristo não somente denuncia a situação de Marta, Jesus Cristo também vai dizer para Marta: só uma coisa te basta. Agora, imagina você dizer para uma mulher super atarefada, preocupada com um monte de coisa: Marta, só uma coisa. E a sua irmã escolheu a melhor parte. Ou seja, Jesus Cristo revela em Marta o coração do homem. O nosso coração atribulado, cheio de mimimi, atarefado com um monte de coisa, precisa de uma coisa: Jesus. E talvez seja difícil para nós assumir isto, não? Talvez seja difícil para nós pararmos um pouco e perceber que é Cristo quem nos visita e que é Cristo que revela para cada um de nós aquilo que está no profundo do nosso coração e qual é o desejo profundo do nosso coração. Ou seja, o fato de que a presença dele é que dá sentido a tudo. É aquilo que nos tira desse turbilhão de coisas que estão acontecendo, de informações, de preocupações, é Jesus Cristo que transforma o nosso coração. É o que dá sentido a tudo. E quando o coração de Cristo nos encontra, e nós encontramos o coração de Cristo, nós vamos perceber que acontece uma mudança extraordinária. Isso nós testemunhamos na história dos santos, mas também podemos testemunhar na história de cada um aqui. Porque nossa vocação é ser santo, né? Imagina, aqui abro uma parênteses, tá? Que me fez me rir de maneira simpática, não? Certa vez na Crisma, eu disse que a nossa vocação é ser santos e tal, não sei o quê. Expliquei direitinho. Aí uma pessoa falou assim: padre, mas eu nunca vou ser santo. Eu falei: como você nunca vai ser santo? Você está doido? Sua vocação é ser santo. Não, você acha que o Papa vai me canonizar? A pessoa entendeu que ser santo significa ser canonizado. Mas não é isto. Ser santo é o nosso dia a dia. Ser santo é o comum da nossa existência. Ser santo faz parte do nosso modo de ser. Não é algo que necessita uma canonização. Óbvio que o santo canonizado a igreja toma como modelo. Ou seja, ao olhar um santo canonizado, nós vemos um modelo. Mas se nós olharmos bem a história dos santos, nós vamos ver que, antes de tudo, eles sabiam de ser grandíssimos pecadores. De saber que eram pessoas que não valiam nada. E aí o encontro com Cristo transforma. Como o encontro com Cristo transforma a vida de Marta. Marta entra num silêncio enorme na cena. E é este silêncio de Marta que comove. Porque Jesus corrige Marta porque a ama, porque se interessa por ela, porque se interessa pelo coração dela, ao ponto de dizer: Marta, só uma coisa te é necessária. Ou seja, Jesus Cristo tira o chão de Marta e o faz com amor, talvez com uma severidade. Aqui o modo não muda, o modo não é importante. O importante é que Jesus disse a Marta aquilo que ela precisava ouvir. Mas o mais bonito também é perceber que Marta não teve problemas de falar com Jesus aquilo que ela percebeu. Senhor, não te importas que minha irmã esteja aí do teu pé enquanto eu estou aqui trabalhando, fazendo um monte de coisa aqui para te receber bem?
Eu vou ficar muito feliz se na nossa oração nós chegarmos até Jesus e falarmos tudo aquilo que nós pensamos. Não tem o menor problema se você chegar até Jesus e dizer: Senhor, meu marido é um problema, minha esposa é um problema, meu trabalho é um problema, não tenho mais paciência com os meus filhos, odeio aquela pessoa lá do trabalho, eu estou de saco cheio do trânsito de São Paulo. Eu não tenho o menor problema que você faça isso. Pelo contrário, eu espero que você faça isso. Porque isso significa uma espiritualidade madura, significa uma amizade com Jesus. Mas espero que você também deixe ser olhado por Cristo. Espero que você também escute aquilo que Cristo tem para te dizer. Ainda que aquilo, teoricamente, possa te machucar. Vai nos dizer, não? Se ele fere, também cuida da ferida. Jesus Cristo, parafraseando, não? É um agricultor responsável. Se ele tiver que podar, ele poda. Mas poda sempre em vista de algo maior. O agricultor, quando poda a planta, poda para dar mais frutos. Jesus Cristo, quando nos corrige, quando fala conosco para que possamos ser melhores, para que possamos ser santos. E nós não deveríamos ter medo disso. Pelo contrário, deveríamos nos alegrar quando o Senhor nos corrige. Sei que pode parecer duro, pode parecer difícil, exatamente porque nós estamos nesse contexto do mimimi. Nesse contexto em que nós pensamos que o nosso pensamento nos basta, que o nosso modo de ser nos basta. Não. A nossa vocação é uma vocação para a relação. A relação com Deus em primeiro lugar. E a relação com Deus junto com a relação com os nossos irmãos. E aí nós vamos ver o Evangelho de Lucas 36, quando vai falar dos discípulos de Emaús, em que não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. Jesus Cristo está falando conosco e o nosso coração arde. Agora precisa responder a esta ardência. Precisa responder a esta palavra do Senhor que nos toca, a este olhar do Senhor que nos abraça. Precisa responder a Cristo que está aqui. E mesmo o mais troglodita de todos os pecadores tem salvação, exatamente porque Cristo salva todos. Basta que nós queiramos viver a proposta que Ele nos dá, que é sempre uma proposta de amor. E é bonito perceber que Maria e Marta deixam Jesus à vontade na casa deles, ou na casa delas, onde tinha também Lázaro. Nós vamos perceber mais para frente, quando Jesus Cristo vai a Jerusalém, que ele passa novamente na casa de Marta e Maria. E o episódio era o episódio da morte do irmão dela, de Lázaro. Jesus Cristo chega 4 dias depois. O corpo de Lázaro já estava mal cheiroso. Quando Jesus Cristo chega ali, quem ele chama? Ele olha para Maria e vai dizer: chame a sua irmã Marta. Isto é o amigo. Ele procura o amigo. Jesus Cristo procura você. Jesus Cristo não tem medo dos teus mimimis, nem dos teus afazeres. Ele dá uma luz nova para isso. Jesus Cristo olha para você com amor. Ele te corrige porque Ele te quer bem. Ele te corrige porque Ele te ama. Nós que resistimos ao Senhor. Somos nós que, com essa cabeça mimizenta, damos as costas para Cristo e queremos que Cristo faça as nossas vontades e não entramos nas relações com Ele. E quando Jesus Cristo, antes de ressuscitar Lázaro, conversa com Marta, e Marta vai dizer: eu sei que se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim sei que no último dia ele ressuscitará na ressurreição dos mortos. Crês isto? Vai perguntar Jesus: sim, Marta, eu creio. Marta acredita em Jesus, acredita nas palavras de Cristo. E e Jesus ressuscita Lázaro. Mas o bonito dessa história é o fato que, ao chegar ali, além de Jesus Cristo ter chorado pelo seu amigo, ele procura a sua amiga, Marta. Isso é fenomenal. Que é o que Jesus Cristo faz conosco. Mesmo nas relações mais duras, como uma morte de alguém, Jesus Cristo nos procura.
Mesmo na relação de um grande pecado, ou na situação em que as nossas forças se esvaem, o Senhor nos procura. E não é que procura assim, chama aquele lá, chama aquela lá. Maria, chama a sua irmã Marta. Jesus tinha uma amizade com ela. E veja, isto é uma amizade profunda. É uma amizade que deixa romper o silêncio do nosso coração. Santo Agostinho vai dizer, não rompestes a minha surdez. Parafraseando seria mais ou menos isso, não romper o nosso coração. Mas não é um romper para nos deixar no mundo, no meio do trabalho de um monte de coisas, no meio atribulado. Não, Jesus Cristo não propõe isso. Jesus Cristo consegue nos redirecionar, nos dar um chão para pisar. Jesus Cristo reconstitui a nossa unidade. Jesus Cristo vai dizer que só uma coisa nos basta, é Ele. E você e eu, hoje aqui, podemos falar com Ele aquilo que nós quisermos. Pode reclamar mesmo, não tem problema. Faz parte de um cristão maduro. Mas também faz parte de um cristão maduro com responsabilidade. Ouvir aquilo que Jesus Cristo tem para dizer e, com mais responsabilidade ainda, aplicar aquilo que o Senhor nos pede. Uma só coisa nos é necessária. E é isso que vai nos tirar do mimimi deste mundo, do nosso mimimi interior, do nosso mimimi das nossas relações. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.